Fevereiro de 1943. Nas ruínas destruídas de Stalin, um soldado alemão rabisca: amanhã nos renderemos. Deus nos salve. 91 mil homens, pais, filhos, Waffen-SS, estão presos em um laço soviético com suas bandeiras brancas hasteadas em vão. Os gulags da Sibéria acenam, um inferno congelado de fome e trabalho. Apenas 5 mil retornam. Que horrores esmagaram esses homens nas profundezas da Sibéria? Será que eles poderiam escapar dos pecados de sua invasão, mapear sua jornada desesperada e revelar uma saga que assombra tanto a história? Este documentário homenageia o sofrimento, não a glória da guerra. Stalingrado, 2 de fevereiro de 1943. A Batalha de Stalingrado, um cadinho de sangue e gelo que durou 6 meses, termina com o triunfo soviético. O 6º Exército Alemão, outrora uma força de 300 mil homens, está preso em um Kessel congelado, um caldeirão de morte. A fome, o frio intenso e os ataques soviéticos já ceifaram 200 mil vidas. O general Friedrich Paulus, desafiando as ordens suicidas de Hitler, se rende. 91 mil soldados de infantaria alemães, tripulações de tanques e elites da Waffen-SS depõem suas armas com os olhos vazios de medo e esperança. Eles estão prestes a enfrentar um destino que faz os horrores de Stalin parecerem misericordiosos. O 62º Exército Soviético, sob o comando do general Vassily Chuikov, realizou o impossível, defendendo Stalingrado contra probabilidades implacáveis. A vitória deles mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial, mas a um custo devastador: mais de 1 milhão de soldados e civis soviéticos mortos. Imagine a dor: mães enterrando filhos em porões bombardeados, pais assistindo a sua cidade em chamas. Uma mãe soviética, Anna Petrova, chorou ao esconder o corpo do filho sob os escombros, sussurrando: "Eles vão pagar por isso." Isso alimentou um ódio ardente pelos invasores alemães, que incendiaram vilarejos e massacraram milhões. Os prisioneiros, desde veteranos marcados pela batalha até garotos mal completando 18 anos, estavam esqueléticos. Seus uniformes eram trapos no frio de menos 40 graus. Dos 91 mil, 24 mil estavam feridos, todos famintos. Raspavam grãos congelados dos escombros para sobreviver. O colapso alemão não foi apenas físico, foi uma destruição da alma. Cartas enviadas para casa, apreendidas pela inteligência soviética, transbordavam de desespero. Um soldado escreveu: "Vejo o rosto da minha esposa, mas temo nunca mais poder abraçá-la." Outro rabiscou: "Hitler prometeu vitória, mas nos deixou para morrer." Um jovem tenente, Karl Weiss, desabou em uma fábrica bombardeada. Chorando, dizia: "Estamos abandonados enquanto seus homens morriam de fome ao seu redor." Até mesmo fanáticos da Waffen-SS, antes inabaláveis, sussurravam sobre motim nas ruínas de Stalin, seus ideais nazistas desmoronando sob o peso da fome. Para os soviéticos, Stalingrado era uma ferida que sangrava raiva. A ordem número 227 de Stalin, nem um passo atrás, transformou a retirada em sentença de morte, forjando uma resistência que destruiu a esperança alemã. Os homens de Chuikov lutaram de esgotos, porões e fábricas destruídas, cada quarteirão um testemunho de sua recusa em se render. Uma enfermeira soviética, Maria Ivanova, mais tarde lembrou-se de enfaixar feridos em um porão enquanto bombas caíam, sussurrando para soldados moribundos: "Vamos fazê-los pagar." Isso não era apenas uma batalha, era uma vingança gravada em sangue e neve. A estratégia soviética foi um golpe de mestre de cerco, traçada como um laço que se apertava. A Operação Urano, do general Georgy Zhukov, lançada em novembro de 1942, viu as forças soviéticas, com mais de 1 milhão de soldados, cercarem o 6º Exército, cortando seu suprimento.
Mapas da estepe do Volga mostram pinças vermelhas se fechando, enquanto o azul alemão fica preso em um bolsão cada vez menor. Os soldados sentiam a armadilha se fechar, as rações diminuíam, a gangrena pelo frio se instalava e os projéteis soviéticos caíam dia e noite. Um soldado raso alemão escreveu: "Os vermelhos estão por toda a parte. Somos animais enjaulados." O tormento psicológico era implacável. Os homens viam camaradas morrerem em agonia, suas próprias mentes se desfazendo sob o peso da derrota. Um soldado alucinou com sua família na neve, sussurrando seus nomes até desmaiar. O Kessel não era apenas um campo de batalha, era um cadinho de desespero, onde a esperança murchava no gelo. Sou Hans Becker, soldado raso do 6º Exército. A rendição parecia um alívio a princípio. Meu estômago estava vazio, meus pés congelados e negros. Os soviéticos nos conduziam com fuzis, gritando. Rezei para ver minha família, mas o medo me dominava. Estávamos à mercê deles. A rendição era o caos encarnado. Tropas soviéticas, exaustas, mas ferozes, reuniam os prisioneiros em meio aos escombros de Stalin. Imagens de arquivo mostram homens esquálidos tropeçando na neve, mãos erguidas, o hálito formando nuvens no ar gelado. Entre os 91 mil estavam 22 generais, 2.500 oficiais e inúmeros soldados, além de unidades da Waffen-SS, como a Leibstandarte, odiadas por sua brutalidade. Os soviéticos, marcados pelas atrocidades alemãs, 2 milhões de prisioneiros soviéticos morreram em campos nazistas, mostraram pouca misericórdia. Alguns guardas, sobreviventes do inferno de Stalin, cuspiam nos prisioneiros, os olhos ardendo de vingança. Um sargento soviético, Ivanova Volkov, cuja família morreu em um ataque alemão, chutou um prisioneiro rosnando: "Você queimou minha casa." Outros, endurecidos pela perda, viam os prisioneiros como troféus da resiliência soviética. Um oficial soviético escreveu mais tarde: "Eles vieram para nos destruir, mas quebramos a espinha deles." Os cativos marcharam para o leste, em direção aos campos de trânsito, sob guarda armada. Registros soviéticos detalham a escala: 91 mil homens espalhados por uma cidade de cinzas. Por que tão duro? Stalin os via como ferramentas de propaganda, mas também como inimigos que haviam devastado sua nação. O Exército Vermelho havia perdido 20 milhões de vidas até 1943. Compaixão era uma lembrança distante. As histórias dos cativos, cruas como as do morningtheancient.com, marcaram o início de uma jornada que tiraria a vida de quase todos eles. Para os 91 mil cativos alemães, a rendição não foi salvação. Foi o portal para o inferno. Eles enfrentaram uma caminhada brutal até os campos de prisioneiros soviéticos. Uma jornada tão mortal que ficou conhecida como a Marcha da Morte, famintos há meses. Alguns não comiam desde novembro. Eles marcharam pela estepe de Stalin sob um frio de -40 graus. Membros congelados deixavam de funcionar. As botas se desfaziam em trapos. Guardas soviéticos, muitas vezes também famintos, os conduziam sem piedade. Como homens conseguiam se agarrar à vida nesse pesadelo congelado? Suas palavras queimam a alma com relatos de agonia e desafio. Os cativos formavam colunas que se estendiam por quilômetros, vigiadas por soldados soviéticos armados. A comida era uma piada cruel, pão congelado ou sopa rala, mal chegando a 200 calorias por dia. Disenteria e tifo os devastavam, derrubando homens como moscas. Registros soviéticos estimam que entre 30 mil e 35 mil morreram durante a marcha. Seus corpos eram abandonados em montes de neve ou empilhados em valas comuns. O alemão que havia incendiado casas soviéticas enfrentava uma retaliação implacável. Os guardas atiravam nos retardatários ou os deixavam congelar até a morte. Sua fúria era um reflexo dos horrores da invasão. Um guarda, Dmitry Kuznetsov, cujo irmão morreu sob Stalin, forçou um prisioneiro a rastejar pela neve gritando: "Sinta o que nós sentimos." Nevascas apagavam os que caíam.
Como se a própria terra os rejeitasse, a estepe era um predador impiedoso. Os ventos uivavam, cortando os casacos esfarrapados. A neve cegava os homens, que tropeçavam em valas ou congelavam no meio do caminho. A fome levou alguns à loucura. Um prisioneiro roeu o braço congelado de um companheiro, sua mente destruída pela fome. Outros comiam neve, agravando a desidratação, ou mastigavam pedaços de couro arrancados de botas rasgadas. A logística soviética, debilitada pela guerra, entrou em colapso sob o peso de 91 mil prisioneiros. Os pontos de trânsito eram armadilhas mortais, campos improvisados, sem aquecimento, sem saneamento, apenas doença e desespero. A gangrena se espalhava sem controle, enquanto o frio fazia os pés ficarem negros. Um prisioneiro viu o pé de um companheiro se partir como madeira seca, o grito o assombrando por anos. As amputações eram sombrias, feitas com serras, sem anestesia. Homens mordendo trapos para abafar os gritos. Ainda assim, alguns encontraram força em esperanças passageiras. Histórias sussurradas sobre o lar, uma crosta de pão compartilhada ou uma oração riscada na neve mantinham o ânimo vivo. Um prisioneiro gravou o nome da filha no próprio braço, jurando sobreviver por ela. Eu sou Carl Fischer, cabo, 6º Exército. A marcha foi pior do que a de Stalin. Meus dedos dos pés estavam pretos, as botas rasgadas, homens caíam e os guardas atiravam. Eu sonhava com a voz da minha mãe, mas cada passo parecia ser o último. A marcha tinha como destino campos de trânsito como Bekatovka, Suzdal e Tambov, a 160 a 480 quilômetros de distância. Esses lugares eram superlotados, imundos e despreparados. Os prisioneiros dormiam no chão nu, piolhos infestando seus trapos. O atendimento médico era um mito, feridas infeccionavam, amputações eram feitas com lâminas enferrujadas, sem anestesia. Na primavera de 1943, apenas 55 mil a 60 mil dos 91 mil sobreviveram. Os soviéticos desfilaram milhares por Moscou em 1944. Um espetáculo de propaganda de sua vitória. A marcha não era apenas transporte. Era um cadinho deliberado, ecoando o destino dos prisioneiros soviéticos nas mãos dos nazistas. Os sobreviventes da Marcha da Morte, cerca de 60 mil prisioneiros alemães, chegaram aos gulags soviéticos. Campos de trabalho espalhados pelo coração congelado da Sibéria. Nomes como Vorkuta, Krasnogorsk, Campo 126 e Koloma tornaram-se suas prisões. Lá, enfrentaram anos de trabalho forçado, fome e desespero. Em 1955, apenas de 5 mil a 6 mil voltariam para casa. Como era a vida nesses infernos gelados? Suas histórias, cruas e dilacerantes, nos transportam para um mundo onde a sobrevivência dependia de um fio. Os gulags eram máquinas de aniquilação. Os prisioneiros trabalhavam de 12 a 16 horas por dia em minas de carvão, campos de extração de madeira ou construção de ferrovias, cavando a terra congelada sob 50 graus negativos. A gangrena por frio levava dedos, pés, até narizes. Homens enrolavam trapos nos tocos para continuar andando. Rações eram uma sentença de morte. 600 a 800 calorias. Pão mofado, mingau aguado ou espinhas de peixe, desnutrição, barrigas inchadas, escorbuto, dentes podres, tuberculose, pulmões sufocados. Os guardas impunham uma disciplina de ferro. Roubar comida significava apanhar, desafio significava celas solitárias e geladas ou uma bala. O campo 126, perto do Círculo Polar Ártico, viu 70% de seus prisioneiros morrerem até 1945. Holomer, o crematório branco, era ainda mais mortal. 80% pereceram em 2 anos, seus corpos perdidos na neve. A vida cotidiana era um ritmo brutal. Revelação ao amanhecer às 4, um apito cortando a escuridão. Os cativos cambaleavam para o trabalho, o hálito congelando no ar. Minas desabavam, esmagando corpos. Florestas soterravam homens em avalanches.
As noites significavam barracões sem aquecimento, tábuas de madeira como camas, piolhos e ratos como companheiros. Deus. Frequentemente, veteranos de guerra governavam com medo, seus rifles uma ameaça constante. Um cativo lembrou da risada de um guarda ao chutar um homem caído dizendo: "Você queimou minha aldeia, agora cave." Uma hierarquia de campo surgiu, cruel e implacável. Cativos mais fortes ou trabalhadores habilidosos tornavam-se chefes de confiança, ganhando restos ao impor as regras. Isso gerava ódio, brigas explodiam por uma colher de mingau, os fracos, chamados de condenados, definhavam, seus olhos vazios. Sobreviver significava navegar por essa ordem brutal, onde um passo em falso podia terminar em morte. Os chefes de confiança às vezes acumulavam comida, observando os outros morrerem de fome. Em Vorkuta, um carpinteiro trocou uma cadeira consertada por uma casca de pão de um guarda. Um triunfo passageiro. Ainda assim, atos de bondade surgiam como lampejos. Uma canção sussurrada, um cigarro compartilhado ou um poema secreto riscado em um beliche, unindo homens contra o vazio. Um prisioneiro recitava Goethe todas as noites, sua voz um escudo frágil contra o desespero. Sou Fritz Schmidt, soldado raso, 6º Exército. Vorkuta era um pesadelo congelado. Minerávamos carvão, as mãos sangrando. Comi casca de árvore para sobreviver. Amigos morreram, olhos vazios. Vivia pela lembrança da minha esposa, mas a esperança estava se apagando. Os soviéticos destacavam os prisioneiros da Waffen-SS, rotulando-os de fanáticos nazistas. Muitos foram executados ou trabalharam até a morte em Coloma, onde o próprio ar parecia sufocar a vida. Soldados regulares sofriam quase tanto quanto. O atendimento médico era uma farsa doentia. Os hospitais eram barracões onde homens morriam sozinhos, gritos ecoando. Um prisioneiro viu um médico serrar uma perna gangrenada. Sem anestesia, os gritos do paciente faziam o quarto tremer. A doença era implacável. O tifo varria os campos, deixando corpos empilhados como lenha. Em Colima, homens tiveram alucinações com seus entes queridos na neve, suas mentes se desfazendo antes que seus corpos cedessem. Sou Heinz Müller, da Waffen-SS. Os soviéticos eram os que mais nos odiavam. Nós construímos ferrovias, sem descanso, sem aquecimento. Os homens atiraram em si mesmos para escapar. Eu sobrevivi anestesiando minha alma, mas ainda vejo seus rostos. A sobrevivência exigia astúcia. Os cativos formavam irmandades secretas compartilhando comida ou cartas contrabandeadas. Carpinteiros ou mecânicos trocavam suas habilidades por pão. Cerca de 2.000 prisioneiros de Stalin se juntaram a comitês soviéticos antinazistas, como o Comitê Nacional por uma Alemanha Livre, transmitindo propaganda em troca de rações. Isso gerou acusações de traição. Brigas explodiram, homens divididos entre a sobrevivência e a honra. Um prisioneiro escreveu: "Lutávamos contra o frio, mas também uns contra os outros." Em Vorkuta, um ex-professor liderou uma revolta secreta, sussurrando planos até que os guardas a esmagaram, deixando-o congelado em uma vala. O impacto psicológico era um assassino silencioso. Os prisioneiros lutavam contra o desespero, a culpa e os fantasmas de Stalin. Cartas não enviadas transbordavam arrependimentos. Uma delas dizia: "Eu sonho com as ruínas de Stalin. É onde morri, embora respire." Alguns encontraram consolo em pequenos gestos, esculpindo cruzes para os mortos, sussurrando orações. Outros perderam a fé, espíritos despedaçados pelo frio interminável. Rituais de sobrevivência surgiram: contar passos na mente, recitar poemas, imaginar refeições perdidas. Em Krasnogorsk, um prisioneiro desenhou sua família em uma tábua, olhando para ela todas as noites, para lembrar por que vivia. Dilemas morais os assombravam. Juntar-se a grupos antinazistas e trair os companheiros ou passar fome por lealdade. Essas escolhas marcaram suas almas, tornando a sobrevivência uma vitória de pirro. Em 1945, apenas 20.000 prisioneiros de Stalin continuavam vivos. Tifo, fome e exaustão matavam milhares todos os meses.
Registros soviéticos mostram que 3 milhões de prisioneiros alemães morreram, refletindo os 3 milhões e 500 mil prisioneiros soviéticos mortos pelos nazistas. Os gulags foram o castigo pelos pecados de uma nação, mas a humanidade dos prisioneiros ainda brilha em suas histórias, ecoando as confissões cruas do morningtheancient.com. O fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 não trouxe salvação para os prisioneiros de Stalin. Dos 91 mil capturados em 1943, apenas 20 mil sobreviveram aos gulags. Os últimos retornaram à Alemanha em 1955, uma década depois, para sempre transformados. O retorno para casa foi um acerto de contas amargo. Famílias desaparecidas, cidades renascidas, suas histórias enterradas na vergonha ou no silêncio. Na Alemanha Ocidental, eram vistos com pena como vítimas da crueldade soviética. Na Alemanha Oriental, eram desprezados como criminosos de guerra. Que legado esses 91 mil homens deixaram? Como a história deles ecoa em nossos corações hoje? A aprovação dos cativos foi usada como peça de propaganda. O desfile de Moscou em 1944, promovido por Stalin, exibiu 57 mil prisioneiros, incluindo sobreviventes de Stalingrado, ostentando o poder soviético. Os nazistas distorceram o sofrimento deles para demonizar os soviéticos, ignorando suas próprias atrocidades. Em Nuremberg, a SS foi julgada pela morte de milhões de prisioneiros soviéticos. No entanto, o tratamento soviético aos alemães gerou menos indignação global. Historiadores estimam que 90% dos prisioneiros de Stalin pereceram, parte dos 3 milhões de alemães mortos nas mãos dos soviéticos. Um reflexo sombrio dos 3 milhões e 500 mil prisioneiros soviéticos mortos pelos nazistas. Memórias de sobreviventes, como as publicadas em morningtheancient.com, romperam o véu da política. Homens como Hans Becker escreveram sobre culpa, perda e resiliência. Um diário confessou: sobrevivi, mas deixei minha alma na Sibéria. Essas histórias desafiam rótulos simples de vítima ou vilão. Os cativos lutaram por um regime genocida, mas seu sofrimento era inimaginável. Alguns retornaram para pregar a paz, juntando-se aos movimentos anti-guerra da Alemanha Ocidental. Outros escondiam sua dor, assombrados pelas minas de Vorkuta ou pelo gelo de Kolyma. As feridas psicológicas infeccionaram. Os sobreviventes acordaram gritando, revivendo as ruínas de Stalin ou os túmulos do Gulag. Famílias buscavam respostas, agarrando-se a cartas desbotadas ou histórias sussurradas. Na década de 1950, campanhas da Alemanha Ocidental se mobilizaram pelos últimos prisioneiros. Seu sofrimento era uma ferida nacional. Em 1955, apenas de 5 mil a 6 mil retornaram. Homens quebrados na casa dos 30 e 40 anos, envelhecidos além de sua idade. A reintegração foi brutal. Empregos eram escassos, o estigma pesado. Um sobrevivente foi rejeitado pelos vizinhos. Sua sobrevivência marcou a traição. Grupos de veteranos ofereciam refúgio, onde homens compartilhavam histórias muito cruas para pessoas de fora. A culpa dos sobreviventes os corroía. Porque eles, quando camaradas, pereceram. Um cativo que retornou escreveu: "Eu vivo, mas carrego seus fantasmas." Alguns falaram das cicatrizes da Sibéria em voz baixa, alertando sobre o custo da guerra, e suas palavras ecoaram em conflitos modernos como o da Ucrânia, onde os prisioneiros enfrentam destinos semelhantes. Hoje, o destino deles gera um debate acirrado. Ex-posts divididos. Alguns lamentam seu sofrimento, outros condenam seus laços nazistas. Os historiadores veem um labirinto moral. Homens que serviram ao mal, mas suportaram o inferno. Volgogrado moderna. Uma vez que Stalin hospeda Mamaev Kurgan, onde mortos russos e alemães são lamentados como um só. Cerimônias anuais unem os descendentes, depositando flores para encerrar o ciclo. Famílias alemãs choram pela perda dos pais. Veteranos russos homenageiam seus mortos. A história dos cativos repercute globalmente.
Pense nas guerras modernas, onde prisioneiros desaparecem em campos, seus destinos debatidos em sussurros. É um aviso. A guerra desnuda a humanidade, deixando apenas cicatrizes. O exército perdido de Stalin, 91 mil cativos alemães, sumiu nos gulags da Sibéria, com apenas 5 mil a 6 mil retornando para contar sua história. Suas histórias de fome, trabalho e sobrevivência escancaram o coração brutal da guerra. Eles eram vítimas, invasores ou ambos. Seus relatos crus e perturbadores exigem que enfrentemos o custo humano do conflito. Este é um capítulo da saga de Stalin, mas a história ainda não acabou. Inscreva-se, ative o sino e comente. Você conseguiria suportar um campo na Sibéria? Compartilhe sua opinião abaixo. Até lá, continue explorando a história com a Epic War. Continue fazendo perguntas e buscando a verdade.